o texto áureo que nós vamos ver está em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Podeis ficar de pé. Amém? A gente fica de pé para tantas coisas, né? Então vamos ficar de pé para ler. Não sentado, como diz o nosso pastor Pedro, quer dizer que a gente está sem reverência, mas é um tempinho que a gente... Tudo é contado, amém? Nosso Deus conta, Ele conta com esse momento nosso. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Senhor Deus, maravilhoso Pai, é maravilhoso estarmos aqui, Senhor. Hoje, quarta-feira, estamos já nos aproximando para mais um fim de um mês que tem acelerado, tem passado rapidamente. E com isso criamos expectativas, muitas vezes ficamos ansiosos por algumas coisas que não foram resolvidas e que ainda estão pendentes. E como humanos, Senhor, quando muitas vezes nós não focamos diretamente na Tua palavra e não fazemos prática daquilo que temos ouvido e visto através da Tua palavra, do nosso dia a dia, a ansiedade é algo que toma o nosso coração. E nós queremos, nesta noite, falar um pouco acerca disso e como nos preservarmos desse sentimento que tem adoecido a muitos. Creio que muitas doenças psicossomáticas, Senhor, da alma, elas são fruto dessa ansiedade, dessa preocupação com aquilo que ainda está por vir. E nós queremos já pedir perdão a Ti, porque a Tua palavra, ela traz conforto, ela traz direção para nossas vidas, e o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem nos confortado, nos consolado através desta palavra, e que nós possamos fazer uso dessa palavra diariamente, falando dentro da nossa casa, proclamando os versículos bíblicos, alimentando a nossa mente de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que possa frutificar. E por causa das nossas preocupações diárias, muitas vezes nós nos apegamos murmurando, reclamando, e por isso nós queremos já começar essa palavra, já te pedindo, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos a confiar naquele que escreve os nossos dias, aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem provido para nós a vida, a respiração, a saúde. Senhor, muito obrigada pela vida de cada irmão que aqui está. Obrigada pela vida daqueles que vão assistir pelas redes sociais, pelo YouTube. Que essa palavra possa trazer conforto e consolo, assim como a mim me trouxe. Porque quando nós estudamos, nos preparamos para entregar algo da parte de Deus para a igreja, o Senhor já fala conosco. Então, que essa palavra ela possa atingir aqueles corações que estão ansiosos, aguardando uma resposta, ou que estão temerosos contra o dia de amanhã, porque o dia de amanhã Deus vai cuidar. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Fica conosco, nos ajuda, nos conforta, que possamos sair daqui reavivados com uma nova prática de vida. Assim eu oro, agradecida, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Ansiedade, eu fui procurar, né? Na língua original, significa estrangulamento.
puxar em direção oposta, tirar o oxigênio e sufocar. E assim, quando a gente lê assim, essa explicação aqui, a gente meio que reporta para quando a pessoa diz assim, estou em crise de ansiedade. Falta o sono, não vem o sono, vem aquela inquietação, a pessoa não consegue dormir, dor no peito, respiração irregular, taquicardia. Amém, irmãs? São esses os sintomas que hoje, infelizmente, estão tão comuns que até criança, hoje em dia, elas são diagnosticadas com ansiedade. Eu estava conversando com uma avó, e ela, um tempo atrás, estava conversando comigo que o netinho dela, de 2 anos, começou a sentir uma dor no peito, 2 anos. Sentiram uma dor no peito, vovó está doendo, ele apontava assim para o peito, e ela levou ele no hospital para ver, e o médico simplesmente falou, vó, o seu netinho está com crise de ansiedade. Eu falei, como assim? Uma criança de 2 anos? Não tem idade, irmãs. Porque a criança, ela convive com os pais, e dependendo do que assiste, né, do que é seu cotidiano, aquilo traz angústia para a criança. A gente tem que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles não cresçam já com essa angústia no coração. Então, não é coisa de idade, não é porque está para casar, ou porque está com um problema de enfermidade, não. Isso é algo que está muito natural, e nós, como cristãos, temos que atentar para o que o Senhor fala, como Paulo descreve nesse livro aqui, acerca do como lidar com isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e nós vamos também ver lá em Mateus, capítulo 6, a partir do 25 ao 34, também aqui o Senhor tratando sobre essa ansiosa solicitude da vida. Diz assim, por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, ao beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Olha como o Senhor chama, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Agora, olha o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. E outra tradução, basta a cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus já falava sobre isso, e Paulo torna a trazer essa polêmica, e o Senhor, nessa passagem, ele está dizendo para a gente que é inútil a gente se preocupar, né, e ficar ansioso, ansiosa, porque nós podemos acrescentar nem 1 hora à nossa vida. Tudo está nas mãos do Senhor. E para a gente poder manter essa fé, essa segurança, a gente precisa ter hábitos saudáveis na nossa vida. Porque o que vem na mente é o que dirige o nosso dia.
E eu sempre falo com as mulheres, quando a gente está aqui nas terças-feiras, eu falo, olha, quando você acorda, a primeira coisa que você busca é o que vai te dar sustentação durante o dia. Então, o certo é quando a gente acorda, a primeira coisa é a gente levar uma oração a Deus por ter acordado, por estar vivo e por ter oportunidade de viver aquele dia que o Senhor está nos dando. Amém? E aí você começa, mesmo que você acorda, porque assim, a gente quando está muito preocupada, a gente quase não dorme, e quando a gente acorda, quando a gente consegue pegar um pouquinho no sono, quando a gente desperta, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? É aquela situação, é aquela preocupação, e você fica virando para lá e para cá. Primeira coisa que tem que fazer é, primeiramente, Senhor, obrigada porque eu acordei. Porque apesar de tudo isso, que eu não sei como que vai ser, como vai acontecer, eu sei que o Senhor está na direção da minha vida. Amém? E uma primeira coisa que a gente tem que fazer é exatamente isso. E aqui no 4 diz assim, ó, no Filipenses 4, 5 diz assim, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas. Aí ele coloca petições. Depois ele diz, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E o que isso quer dizer, pastora? Primeiramente, petições que, no caso, são realmente... ele está falando no sentido geral, as suas petições. Aí ele vai enumerar a oração, né? Depois ele vai falar da súplica e ações de graças. Aqui, oração significa adoração. E a gente precisa aprender como fazer uma oração. Porque muitas vezes a gente se dirige a Deus como se o Senhor fosse o nosso empregado. E não dá nem bom dia para Deus, e nem fala, Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, Tu és adorado, Tu és amado, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha casa, Tu és o Senhor da minha família, Tu és aquele que me sustenta, Tu és aquele que me guarda. Eu Te adoro, eu Te bendigo, Tu és torre forte, ao qual eu tenho me abrigado todos os dias. Senhor, Tu és a minha luz, a minha fortaleza, quem temerei? Senhor, Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? E eu já respondo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é essa oração que Paulo está dizendo. Ele fala, façam as suas petições nesta ordem, orando, agradecendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E depois é que nós vamos passar para as súplicas, ou seja, apresenta para Ele as suas necessidades. Senhor, eu costumo orar com o pastor de manhã, logo quando a gente acorda, e eu faço todo esse processo. E aí, antes eu pergunto para ele, como vai ser o seu dia hoje? O que você pretende fazer? Ele fala, eu preciso levar o carro para isso, eu preciso resolver isso. E aí, quando eu oro, eu apresento, irmãs, Senhor, olha, hoje o teu servo tem que resolver isso, tem que ir aquilo, tem que resolver questões da minha mãe, lá na casa de repouso, eu preciso sair, eu preciso ir para a ginástica, tudo eu coloco. Tudo, detalhes. E olha, alcança os meus filhos, o Igor, a Isabela, guarda meu filho na ida e na volta do trabalho, livra ele das motos, das falsas blitz, das verdadeiras blitz, guarda minha neta. E aí eu vou colocando tudo, irmãs, tudo eu coloco. E já no final ele diz, e agradeça em ações de graça. Eu já te agradeço, porque eu sei que tu farás infinitamente mais. Isso se chama fé. E fé é inimiga da ansiedade. A ansiedade, ela rouba a nossa fé. Quando a pessoa rouba a nossa fé, quando a pessoa está em crise de ansiedade, ela não tem nem vontade de orar, ela não quer falar, ela não quer se expressar, mas é aí que a gente precisa verdadeiramente colocar, e ser sincero, Senhor, eu estou triste, eu estou cansada, eu não tenho mais forças, mas eu sei que Tu me ouves, então me resgata. E tem aquele louvor
Como é aquela que a gente cantou no sábado, pastora? Vem e me resgata todos os dias. Aline Barros. E outro dia eu estava prestando atenção nessa letra, eu falei, é isso mesmo, né? Senhor, vem e me resgata todos os dias só para te adorar. Vem e me resgata, porque tem dia que a gente não quer. Não que a gente não creia, não que a gente não saiba que o nosso Senhor é o nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Nós sabemos que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, que tudo está no comando dEle, mas tem dias que a gente não tem forças, amém? Amém, irmãs? É natural. E eu estava me lembrando de um caso, dois casos, né? Nosso, meu, do pastor Pedro, que quando nós nos casamos, eu tinha 30 anos, ele tinha 31. E depois de 2 anos, nós tivemos o Igor. E eu lembro, como se fosse hoje, pastora Cris, o Igor deitadinho assim na cama. Oi? 28, 26? Não, quando o Igor nasceu, 30, 31. Casamos em 27 mil. Olha como ele está atento. Que lindo, hein, amor? Vamos fazer 40 anos esse ano de casados. Amém? Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. E nós muito novinhos, e nós tínhamos ido para Macapá, viemos para o Rio para ter o nosso filho, e aí botamos ele assim na cama, e eu lembro, nunca me esqueci dessa cena, o pastor Pedro olhando assim, sério, preocupado, porque é uma responsabilidade colocar um filho no mundo, e a gente ia voltar para Macapá, só nós 3, como sempre foi, sempre nós 3, e Deus supriu as nossas necessidades, nós pudemos dar uma boa educação para o nosso filho, passamos muita luta, mas o Senhor esteve conosco. E teve também uma outra situação que eu guardei aqui. Quando nós viemos para o Rio, isso era uma coisa que marcou também. Quando a gente vinha passar férias no Rio, eu contava os dias para vir para cá, mas eu não queria ir embora. Eu quase nem curtia muitas férias, porque eu já pensava que tinha que voltar. E quando a gente voltava, aí eu já ficava contando com o retorno. E aí, quando chegava o mês de março, o pastor Pedro falava assim para mim, olha, isso em março, irmãs. Não sei não, mas eu acho que esse final de ano a gente não vai para o Rio. Porque, não sei, as coisas não estão boas. Eu falei, rapaz, acalma o teu coração, nós estamos em março ainda. Dezembro está longe. Mas Deus fez assim, um mover na vida do pastor Pedro, que hoje é ele que me conforta. Nós passamos tantas lutas, tantas adversidades, e nós vencemos tantas coisas, o Senhor nos forjou. E hoje, quando eu estou preocupada com alguma coisa, ele fala assim, amor, fica tranquila, nós estamos na obediência, tudo vai se acalmar, tudo vai se aplanar, porque as experiências fazem com que a gente confie mais no Senhor. Amém? Então, as nossas lutas, as nossas adversidades, elas servem para nos forjar e nos fazermos mais fortes, porque grandes são as nossas adversidades e batalhas. Estamos vivendo num tempo em que não temos mais rumores de guerra, agora são guerras. Né? Lá fora, muita coisa acontecendo no nosso país em crise, e tudo isso traz uma insegurança, uma incerteza, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, a gente não pode nem fazer muitos planos, porque a gente tem que viver, como o Senhor disse, basta cada dia o seu mal. Mas o Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor é aquele que vai à frente, desembaraçando os caminhos, quebrando os ferrolhos de bronze. O Senhor é aquele que apresenta uma resposta sempre positiva para o nosso coração. E mesmo que tenhamos que passar lutas, o Senhor está conosco. Amém? O Senhor, nós vamos vencendo a ansiedade. Como, pastora, que nós conseguimos vencer a ansiedade? Já foi dada aqui a cola da prova. Paulo diz, quando você adora a Deus, quando você suplica a Deus e quando você dá graças a Deus. E uma dica aqui bem fresquinha para você. Eu tenho aprendido, irmãs, eu até compartilhei ontem com as meninas aqui, que às vezes eu estou fazendo as minhas coisas em casa, estou sozinha, cuidando da casa, e aí vem aquele pensamento, aquelas coisas negativas, né? Ou então aquela murmuração, ai, Senhor, eu estou tão cansada. E às vezes as coisas estão tão fortes que você já não pensa mais, você esboça. E quando você fala, o inimigo escuta. E aquilo é alimento para ele. E eu falei, não, eu tenho que, quando vier na minha mente qualquer tipo de palavra ou pensamento que vai
expressar uma insatisfação, uma tristeza, eu vou mudar isso para um versículo bíblico e vou começar a declarar isso dentro da minha casa. Eu tenho feito isso e, olha, irmãos, tem dado um resultado maravilhoso. Porque ao invés de eu murmurar, ao invés de eu reclamar, eu falo assim mesmo: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. E eu confio, Senhor, que Tu vais mudar essa situação, que Tu vais me dar força, Tu vais me dar saúde, para a gente vencer todas essas coisas. Eu creio no Teu sobrenatural. Eu creio, Senhor, eu não posso só ler a Bíblia, mas eu tenho que praticar dentro de mim, da minha casa, da minha vida. Eu tenho dormido melhor, eu tô muito mais... Antes eu ficava ansiosa, meu coração acelerava, eu estou mais tranquila, irmãos, porque eu estou colocando em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Então, quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente peca contra o Senhor, Ele fica entristecido. E é muito bom também, de vez em quando, você voltar à tua memória e ver o que o Senhor já fez na tua vida. Eu agradeço a Deus também todos os dias por o Senhor ter morrido na cruz por mim. Eu agradeço ao Senhor porque o meu nome, o nome da minha família está escrito no livro da vida. Eu agradeço a Deus por cada sofrimento, pela via cruz, tudo que Ele passou por mim, porque eu sei que isso agrada o Senhor, isso é reconhecimento, isso é honra para o nosso Deus. E isso é uma fórmula que você encontra para você combater o dia mau. O dia mau, ele chega para todos, mas sabe o que vai diferenciar? É o que você acumulou antes do dia mau. Porque se você já vem reclamando, murmurando, não lê Bíblia, crente que não lê Bíblia está fadado ao fracasso. Pastor, mas eu oro, eu subo um monte, amém, mas está incompleto. Tem que ter palavra, porque até para você fazer a oração certa, você tem que conhecer a palavra. E a palavra é o que alimenta. E olha, a oração de ontem não serve mais para hoje. O que você comeu ontem serviu para te alimentar ontem. Hoje você teve que acordar, se você não acordou em jejum, você tomou seu café, você almoçou, você lanchou, você vai jantar ou já jantou. Amém? Porque então você sente o quê? Fraco. É a mesma coisa a palavra. O Senhor deixou esse livro aqui maravilhoso para que a gente contemple, para que a gente leia, para que a gente escreva, para que a gente coloque tire aquele versículo, de repente coloca na frente da sua geladeira, coloca no seu espelho, que você faça uso dessa palavra maravilhosa, porque ela é que vai gerar fé no seu coração. Amém? Seja grato, para de murmurar, adore ao Senhor, faça um recenseamento das bênçãos que você já alcançou e para que a ansiedade, ela não tome conta do seu coração, para que ela não venha se abrigar. Pode acontecer? Pode, porque é o que eu falei, somos humanos e de repente chega uma notícia que, afeta o nosso coração, principalmente quando se diz respeito à família, aquelas pessoas que estão mais próximas de você, e às vezes bate aquele medo, e agora? E às vezes mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar firme, por isso que você tem que armazena a palavra, armazena a experiência, armazena a adoração. Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu sei que tu tens algo para me ensinar. Então, trabalha no meu coração, me ensina, tira essa ansiedade do meu coração. Eu não quero adoecer, Senhor, com expectativas erradas. Eu quero crescer na tua autoridade, no poder do teu nome. Amém? Você vence o mundo de acordo com aquilo que você pensa. E olha aqui o que diz, prova, vamos para a palavra, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então procure estar perto de pessoas que professam a mesma fé que você. Procure estar perto de pessoas, façam grupos
de orações, ou grupos na igreja, ou em algum lugar, na sua casa. Procure estar perto de pessoas que leem a Bíblia, que professem a palavra. No mundo teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, para que até mesmo quando você sair desse contexto, junto de pessoas que professam esse nome, quando você chegar nos lugares, no seu trabalho, na academia, as pessoas possam perceber que há algo diferente em você, porque você não vai precisar falar, porque a luz que existe em você vai refletir naquele lugar. E na hora certa, no tempo certo, Deus vai te dar a oportunidade de falar desse amor. Porque não existe coisa melhor do que a gente chegar num lugar ou num ambiente em que a gente possa professar a nossa fé. Sem exigências, sem recriminações, sem se mostrar mais santo do que ninguém. Amém? Porque o Senhor, Ele era aquele que quando chegava, a presença dEle já iluminava o local. As pessoas viam que tinha algo diferente nele. E nós também temos que ser assim. Se nós estamos cheios dessa palavra, vai chegar um ponto que não vai caber mais em nós. Nós vamos querer o quê? Dividir, compartilhar. Que essa também seja uma preocupação nossa, de não só armazenar, mas de dividir, de compartilhar. E aí, quando alguém chegar perto de você e falar, olha, eu tô tão ansiosa, eu tô tão preocupada, a minha vida não está boa, eu estou com problemas no meu casamento, eu estou com problemas com meus filhos. Você vai ouvir aquela pessoa e Deus vai colocar a palavra certa na sua boca e você vai ser luz para aquela vida que está necessitada. Nós precisamos praticar. Olha lá o que está no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso é Paulo falando, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. Isso praticais. Nós precisamos, o que é aprender, receber, ouviste, isto praticais. Cristianismo é prática, é obediência. Amém? Então, qual é a vitória sobre a ansiedade ou proteção contra a ansiedade, segundo Paulo? Vamos lá. Agora vamos para o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E sabe o que é essa palavra guardar aqui, nesse tema? É montar guarda, é montar sentinela, é uma proteção ao redor dos seus pensamentos e ao redor da sua razão. E a ansiedade, ela não consegue mais penetrar. Essa paz, esse entendimento, só Deus pode dar. E muitas vezes eu estou em casa, às vezes conversando com o pastor, e a gente comenta sobre alguma coisa que está acontecendo, e eu falo assim, eu não sei como as pessoas conseguem viver sem Jesus. Porque, irmãos, não é fácil não, a luta é muito grande, até para a gente que tem esse conhecimento, mas nós temos o nosso socorro bem presente, que é o Senhor. A gente corre para os pés do Senhor e Ele guarda o nosso coração, Ele guarda a nossa mente, e é uma paz que excede realmente todo entendimento. Muitas vezes nós estamos num turbilhão, estamos numa situação que a gente não tem saída, mas o Senhor traz paz ao nosso coração, porque Ele cuida de todas as áreas da nossa vida. Nós temos um Deus que se importa conosco, que se importa com as nossas vestimentas, que se importa em colocar o pão de cada dia na nossa mesa, que se importa com o nosso alimento, com o nosso dia a dia, se importa em nos guardar quando às vezes tem, como eu trabalhava, o pessoal falava assim, vai passar um rodo aí, um vassourão, vai um bocado de gente embora. Não sei se hoje se usa essa expressão, né? Que tem muito tempo já que eu saí do banco. É barca, né? Hoje em dia falar que é barca, já mudou, né? Então, e aí o pessoal ficava alvoroçado, e vê lá, procurava pegar amizade com o pessoal que era do RH, né? Vê lá meu nome lá, eu nem perguntava, eu falei assim, eu não quero nem saber se eu estou com nome. Nesse hall aí, porque foi Deus que me colocou aqui, e na hora certa, se Deus fechar a porta, Deus abre outra. Mas para que a gente tenha essa paz, essa segurança, né, é porque a gente está firmada na palavra. Então, pastora, qual é o segredo? O segredo é o adorar, o segredo é suplicar, e o segredo é manter viva a chama do amor do Senhor na nossa vida, com ações de graças. Em tudo dai graças.
Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. E a gente precisa estar apoiada, a gente precisa estar envolvida com essa palavra, com esse sentimento maravilhoso, e que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa proteger a nossa mente. Né? Guardar, eu gostei muito disso, é montar guarda, é montar sentinela, é uma proteção ao redor dos nossos pensamentos. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar, querido, que o Senhor possa te confortar, que você possa ir para casa e, sabe, começar a rever melhor a sua leitura bíblica, que você possa inclinar os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para ministrar sobre a sua vida. Não importa o que você está vivendo, talvez você esteja com crise de ansiedade, mas eu vou declarar hoje, nessa noite, que isso vai acabar em nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor estará guardando a sua mente, guardando o teu coração. Mude a expressão das suas orações. Primeiro, adore ao Senhor, busque ao Senhor. Depois, suplica ao Senhor. E depois, renda a Ele ações de graças. Amém?